Vamos para mais um antes e depois dos documentos. Esse primeiro documento é como eu recebi, exatamente dessa forma. Então vamos estudar e analisar quais são os pontos que precisam ser aprimorados para que a nossa comunicação seja mais eficaz, ou seja, que a leitura seja mais agradável e, consequentemente, as informações lá contidas sejam melhor absorvidas. Vamos lá? Começando por tópicos. Todos os tópicos, ou seja, aqueles indicadores do conteúdo que vem a seguir, eles estão com duplo realce. O que seria o duplo realce nesse caso, Mabel? O sublinhado e o negritado. Se eu quero ter um recurso de chamar a atenção, eu apenas tenho que escolher um. Ou eu vou negritar, ou eu vou sublinhar. Lembrando sempre que existe uma hierarquia das informações. Então, o que é a hierarquia das informações? É tudo aquilo que eu vou classificar e catalogar no seu grau de importância. O que é tópico, o que é um subtópico, o que é um exemplo. E todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, eles têm níveis diferentes. Um tópico, ele é mais importante do que um subtópico. Então, ele precisa estar destacado de uma maneira diferente. Ele precisa de um reforço visual diferente para que você entenda a uniformidade daquele documento. Nele, ele passa segurança. Então, sempre que você olhar, você vai entender que é um tópico, ou que é um subtópico, ou que é um exemplo, ou que aquele momento ali, ele precisa da sua atenção especial. Isso é hierarquia das informações. Superado esse ponto, conseguimos observar que todo esse documento ele está estruturado de forma de lista, né? Então, temos uma lista para uma situação, temos outra lista para outra situação, e assim seguimos. É importante delimitar o que realmente precisa de uma lista, e se todos precisam estar apresentados da mesma forma. Lembrando que a repetição excessiva de uma apresentação no documento, ela causa fadiga cognitiva precoce ao leitor. E o que isso quer dizer, uma bela linguagem simples? Quer dizer que ele vai cansar antes de entender o que está lendo. E não é esse o nosso objetivo, tá? Por causa disso, temos que variar as formas de apresentação daquelas informações que eu estou listando e catalogando para que elas sejam cada vez mais melhor absorvidas. E que com isso a minha comunicação seja caracterizada como eficaz. E para finalizar sobre esse documento, os dois últimos pontos. Esse documento é um guia para preenchimento de um formulário, ou seja, é um documento que serve para te tirar dúvidas. Então, quanto mais simples ele for, com a redação objetiva e direta, melhor, né? Ele será mais eficaz. Para isso, a aplicação de linguagem simples. Não entre em tantas minúcias, não precisa de tantos parênteses, tantas explicações. Fale o básico, fale aquilo que dói. O que é que tem dificuldade na hora do preenchimento? X. Então, trabalhe o X. Tá? Por fim, como eu disse no começo, é um documento que te guia para um preenchimento. E ele ainda pode restar dúvidas. E ele não te convida a tirar dúvidas caso você tenha. Ele não diz a quem procurar, ele não é um documento convidativo. Se apresenta da forma mais tradicional possível, como todos os documentos, e isso também é um erro que a gente precisa consertar no documento final. Agora vamos para a transformação desse documento. Mas antes eu queria fazer uma observação muito importante, tá? Bem pertinente ao caso. Não estamos falando aqui de uma peça jurídica, ou seja, não é nada que vá aos autos. É apenas um formulário, um informativo. Então, ele existe dentro de uma liberdade criativa bem maior do que estamos habitualmente convencionados a encontrar. É importante refletir sobre isso, porque o que você vai ver aqui não quer dizer que a gente possa colocar nos autos. A estrutura jurídica, ela ainda existe umas regras, por mais que a gente tente ser o máximo possível disruptivo, inovador, criativo, inventivo, ainda existem regras que precisam ser seguidas. Essa é uma observação importante. E agora vamos para o detalhe de cada uma delas. Essa é a transformação. E olha, o que a gente começa fazendo? Explicando para que se propõe, né? Qual a natureza dele existir. E classifica de forma descritiva. Temos duas situações claras, com a redação objetiva, com a pausa entre linhas, que dá uma tranquilidade na leitura, não se torna densa e que você consegue absorver bem apenas o essencial. O que precisa ser conhecido naquele momento. O segundo ponto é a identificação de quais são as regras existentes e se há ou não flexibilização. E para isso, utilizamos um recurso chamado ícone. O
velho iconografia, quando a gente associa o texto a uma imagem. Isso facilita a tua compreensão e te faz ter o caráter associativo. Na medida em que você identifica a imagem, você já interpreta o que pode encontrar no texto. Seguindo um pouco mais, vejam a diferença da apresentação do exemplo. Aqui ele está com a caixinha indicando que aquilo é um exemplo. Ele está bem reduzido textualmente. Aqui foi aplicada uma técnica de linguagem simples, onde você tira as redundâncias, as repetições textuais, as informações que não agregam informação nenhuma e deixa apenas a mensagem principal, aquilo que precisa ser realmente absorvido, o detalhe que realmente precisa ser identificado. Diferentemente do texto original, que era super denso, todo sublinhado e negritado, e apenas lá com a identificação em sigla, né? Percebam que agora eu consigo entender que se trata de um exemplo e eu consigo ter interesse em ler esse exemplo. Seguindo o documento, chegamos na parte do preenchimento da pessoa. No documento originário, ele está apresentado na forma de lista, né? Uma informação abaixo da outra, e em caixa alta, que não é convidativa. E essa transformação ela foi feita numa migração visual, tá? Que dentro das técnicas no direito se chama de visual law, que é a sua aplicação em bullet point, que no bom e velho português, passo a passo, tá? Então ele fica sutil, de forma linear, e substituímos a caixa alta pelo negritado, porque aqui sim eu quero chamar a atenção para você em detrimento de todo o resto do texto. Por quê? Porque é essa parte que tu vai preencher. E é aqui, caso que você fale ou tenha alguma dúvida ou aconteça algo diferente do programado, que vamos ter que ter mais atenção. Então, o recurso visual também é feito estrategicamente. Finalizando o documento, identificamos de forma clara e objetiva, com uma linguagem bem simples, pouquinho texto, quais são as causas de regra, ou seja, o que você pode fazer que irá quebrar aquele contrato, enumerando 1 e 2, para ficar bem conciso, e depois, aquilo que falhou lá no primeiro, que era o caráter convidativo, ele existe aqui agora, tá? Por mais que o QR Code não seja o método mais amado por todos, em documentos impressos, ele ainda funciona bem quando você precisa de um contato para tirar dúvidas, né? Apesar de todo o ranço existente com os QR Codes, ele ainda entrega nesse sentido, mas só em documentos impressos, tá? Se você for optar por documentos virtuais, escolha o Hiperlink.